Uma coisa é certa, e eu tenho certeza de que se seu objetivo é correr uns 5 quilômetros abaixo de 20 minutos, ou melhor, até mesmo abaixo de 19 minutos, você está no vídeo, está na aula certa sobre corrida de rua. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida e atuo nesse mercado há mais de uma década falando sobre, ensinando na verdade as pessoas na corrida de rua. Eu tenho uma assessoria de corrida que é a Pro Elite Assessoria. Se você quer saber um pouco mais dela, no link da descrição tem mais informações sobre a Pro Elite e também tem link de algum outro produto, alguma outra coisa que a gente está aí para te ajudar nesse universo da corrida. Hoje eu estou com água, hoje não é dia de café. Diminui um pouco a cafeína hoje, porque logo mais tem um treino pancada para fazer hoje. 7 de 1.200 na pauleira hoje. Mas é um treino bom, um treino que eu gosto. Já falei, não sei se em alguns vídeos, mas o treino intervalado é um dos treinos que eu mais curto fazer. E eu vou estar mostrando alguns treinos intervalados, porque o seu objetivo aqui é do 5K. Quando a gente pensa em correr 5 km abaixo de 20 minutos, é uma meta que para alguns corredores relativamente fácil, vamos dizer assim, mas para outras pessoas extremamente difícil, tá? Eu vou estar mostrando hoje, vou só mostrar uma ideia inicial para vocês aqui, que eu vou estar analisando a planilha de alguns alunos e trazendo para vocês exatamente como que eu fiz para esse processo deles. São pessoas que já correm há um tempo para esse sub 20 minutos, mas eu quero mostrar como que foi a minha montagem, a estruturação dos treinos no último mês deles, antes de uma prova que eles bateram seu RP. Ambos bateram RP nessa última prova, que faz mais ou menos 20 dias atrás, e eu quero mostrar como que foi a estrutura de treino deles. Só que, o mais importante, cada um deles está num ciclo, numa fase diferente. Então, eu quero te mostrar como que isso é pensado, como que eu analiso a progressão e principalmente como eu trabalho em cada uma dessas fases. Porque mais importante do que você entender é que aqui não existe uma receita de bolo. Muitas pessoas vão chegar para mim, Felipe, qual o treino eu tenho que fazer para bater meu RP no 5K, para correr sub 20 minutos? Eu vou te dizer que existem N formas de fazer isso. Você pode achar N treinadores que vão fazer. Mas eu tenho para te mostrar a minha forma de interpretar cada treinamento, a minha forma de prescrever e principalmente como a gente trabalha dentro da nossa metodologia de processo de evolução de treino. Eu não estou dizendo que o dos outros treinadores está errado. Não estou falando isso. Eu estou te mostrando a minha forma. Eu venho aqui para o YouTube fazer essas aulas para te mostrar a minha forma de pensar, a forma como eu coloco os treinamentos, como eu uso a literatura, a ciência dentro do treinamento, mas como eu uso também a minha visão como treinador. Porque eu gosto de dizer que, além de treinador, além de orientar pessoas há mais de uma década, além de ter ajudado mais de 200 pessoas aí ao longo principalmente esses últimos 2 anos, posso dizer que mais de 200 pessoas que eu ajudei nos 5 km, tá? Eu gosto também de falar que a minha vivência prática, cara, no dia a dia eu vivo a corrida. No dia a dia eu treino. Hoje, como eu falei, eu vou fazer um treino difícil de 1.200, 7 vezes de 1.200 para 13,25 por 13,20, 13,25 por quilômetro. É um treino extremamente desafiador para muitas pessoas. E eu gosto de mostrar isso, essa vivência teórica, mas prática também da corrida. Vamos lá, vamos para botar a mão na massa. Quando a gente pensa em treinamento, eu vou trazer aqui, o primeiro aluno que eu vou trazer é o Igor, tá? Igor Monteiro. O Igor, a gente está treinando há menos tempo juntos, tá? Ele se tornou meu aluno, aqui, agora vai aparecer nessa tela, há menos tempo. Foi um pouquinho antes da maratona de Porto Alegre, aqui está aparecendo na nossa tela, a maratona de Porto Alegre, que foi exatamente no dia 7. Ele começou a treinar comigo um pouquinho antes. Então, eu fiz basicamente alguns ajustes, entendi um pouco mais como que era ele começou exatamente uma semana, aqui uns dias antes ele começou a treinar comigo, aí a gente fez essa semana de treinos e aqui ele já tinha a maratona. E eu fiz até uma previsão de prova dele aqui, deixa eu ver se não me falha a memória. Entre 4:10 e 4:18, tá? Ele correu que dava para, vamos ver aqui, aqui, que dava entre 1h27 e 1h30. Ele correu 1h27,8, ó. Sem conhecer o Igor ainda, a estrutura do treino dele, eu quase acertei na tampa
o tempo de prova dele, dos 21. Beleza. Aí fui estruturando, a partir depois da meia maratona, a gente fez um período de descanso aqui inicial, onde o objetivo, por mais que eu não tinha treinado ele, eu analisei o que ele tinha feito até aquele momento. E eu analisei os últimos 3 meses dele de treinamento, onde eu tive acesso ao treinamento dele lá dentro do Strava e as informações que eu precisava, e eu fiz uma estimativa de carga de treinamento que ele tinha passado. Tendo uma noção de tudo o que ele fez, por mais que às vezes não tinha a mesma metodologia que eu gostaria de trabalhar, eu tinha uma noção do que foi o volume, intensidades, densidade de treino aproximada. E a partir daí, eu entendi como necessário fazer essa semana de transição. O que seria uma semana de transição? Ou microciclo de transição, se a gente vai para as nomenclaturas da periodização. É uma semana onde tu baixa volume, baixa intensidade, baixa densidade de treino, e ele faz uma recuperação do seu sistema para que a gente consiga começar um novo ciclo. E aqui a gente inicia depois para as metas que ele tem pela frente, entre provas de 5K e 10km, são as provas principais que ele tem como objetivo competir. Quando eu vou para a estruturação, e aí eu venho aqui, eu vou analisar essas primeiras 3 semanas, tá? Que é a segunda quinzena de junho e a primeira quinzena de julho, tá? Que aí na sequência a gente tem no dia 20 a prova-alvo dele. Que inclusive era o Corre SM, que é uma prova que nós da ProElite, meu time ali da assessoria, nós estávamos organizando essa prova. Foi um 5km e 10km bem plano de correr. Beleza, comecei primeiro com com uma estrutura de treino de 5 vezes na semana, onde ele treina na segunda, na terça, sem treino de corrida na quarta, na quinta, na sexta e no sábado novamente, onde eu dou a folga no domingo. O que isso aqui significa, tá? Eu tenho 2 momentos de descanso aqui sem treinamento de corrida. E o que é mais importante? Quando eu saio dessa sessão aqui, e aí eu vou mostrar as sessões da terça-feira, que são sessões de mais qualidade, tá? Perdão. Onde o objetivo aqui eu tenho uma rodagem nessa sessão aqui de 30 minutos e na sequência um trabalho de VO2 máximo. O que é o objetivo do trabalho de VO2 máximo? Eu elevar essa capacidade dele de VO2 após um trabalho onde eu fiz uma base aeróbica, um treino de 30 minutos, uma rodagem de 30 minutos. Aqui eu não tenho como objetivo trabalhar velocidade ou qualquer coisa do tipo. Eu trabalho no primeiro momento base aeróbica e na sequência VO2 máximo. Então esse é o objetivo dessa sessão. Por quê? Aqui eu chamo aqui num período, fiz uma transição e em tese nós teríamos que estar fazendo aqui um período de base, onde eu ia dar uma base aeróbica, um laço aeróbico, trabalhar velocidade de forma muito mais alongada se eu pensasse num atleta, tá? Aqui o caso do Igor, um atleta amador, como N outros alunos que eu trabalho, ele vai acontecer onde muitas vezes esse ciclo ele tem que ser mais enxugado, porque a próxima meta dele já estava daqui 1 mês. Exatamente, ele fez aqui a meia maratona dele, no dia 20 de julho eu já tinha pouco mais de 1 mês, botar 5 para 6 semanas ali, eu já tinha um 5K que ele queria performar, ele queria o RP dele. E foi com esse intuito que ele entrou para a assessoria. Mas eu tinha que entender que aqui depois desse 21 quilômetros, antes de começar a treinar comigo, ele tinha uma carga de treinamento. E eu tenho que levar isso em consideração. Por isso a transição, e eu já entro depois por um treinamento que eu não diria nem que é um período de base, tá? A gente está entrando entre uma base e um período específico. É uma situação bem adaptada aqui que eu fiz para ele. Ok, entendemos isso. Então, eu fiz um treino aqui nesse modelo. Aqui, observa a diferença, tá, desse treino aqui. No modelo anterior, na semana anterior, ele fez 30 minutos e 5 de 400. Aqui nessa semana, eu reduzo um pouquinho o treino onde eu dou base aeróbica, mas eu começo a trabalhar um pouquinho mais de VO2 máximo, ou seja, já saímos de 5 para 7 séries de 400. E aqui a gente repete novamente mais uma vez. Nos outros treinos aqui, eu tenho um trabalho, já dou um intervalo aqui de uma sessão para outra,
24 horas sem treino, e aqui eu já venho para algumas sessões em ritmo de 5K, ou seja, eu consigo trabalhar aqui mais uma ideia de limiar, tá? Onde o objetivo aqui desse trabalho de limiar, ele fica muito mais próximo, onde eu vou estar trabalhando na casa de 3,45, 3,55 por quilômetro, a média do treinamento dele. Aqui eu fiz 6 séries de 3 minutos, na semana seguinte a gente foi para 4 séries de 5 minutos, caindo um pouquinho a intensidade, trabalhando ainda próximo desse ritmo de limiar, mas agora mais próximo da velocidade de 10 km dele. Por quê? A gente consegue a partir daí fazer algumas estimativas, tanto do ritmo de 5 km, 10 km, 21 e meia maratona. Essas estimativas de velocidade do tempo de prova dele, do aluno, ele vai me dando cada vez mais eu trabalhando de forma específica e direcionada no ritmo de prova-alvo dele. Eu posso depois fazer em um outro momento um vídeo mostrando essas situações, essas diferentes zonas, mas entender aqui, eu posso trabalhar intensidade de treinamento, tanto baseado em zonas, mas também em ritmos de velocidade, ou em ritmos que ele tem de 5, de 10, de 3.000, de 1.500, enfim, das provas-alvos e das distâncias-alvos que a gente tem. Isso aqui me permite, a partir daí, então, eu fazer isso cada vez de forma mais individualizada e personalizada. É claro que, ainda nesse primeiro momento, eu tenho treinos onde eu estou fazendo estimativa, tá? E presta atenção nesse detalhe aqui. Estimar não é afirmar, ele não está escrito em pedra, onde aquilo ali nunca mais vai ser mudado e alterado. Pelo contrário, muitas vezes vai sofrer algumas alterações. Eu vi agora aqui que na gravação a minha imagem vai estar aparecendo um pouquinho em cima. Eu vou dar uma reduzida para ver se eu consigo deixar ela menor, ó. Aqui. Aqui. Eu vou diminuir. E aí eu faço a transição. Ó, fiquei menorzinho. Acho que vai ficar melhor. Acho que vai ajudar vocês a acompanhar com mais informações e me escutando aqui. Já tá show. Entendemos isso. Eu vou agora entender principalmente os nossos treinos longos dessa primeira quinzena aqui. Os treinos longos eu tinha como objetivo também colocar um trabalho onde tem um pouco de base aeróbica, 35 minutos de rodagem, e na sequência colocar intensidade, ou seja, qual foi a intensidade que eu expus ele, a intensidade próxima do que ele correu a meia maratona dele. Então, nesse primeiro treino nós tinha 35 minutos, depois 2 séries de 7 minutos no ritmo de meia, por 3 minutos de recuperação, de rodagem bem leve. Depois aqui, mesma ideia, só que 3 séries de 7 minutos. E por último, aqui já subindo um pouco mais a intensidade, 3 séries de 5 minutos, mas no V10.000. E aqui a gente tem alguns trabalhos, observe, no meio da semana eu tinha já trabalhado na semana anterior V10.000. Então, essa distribuição aqui de intensidade, claro, tendo treinos leves, sendo leve, mas tendo treinos intensos, sendo intenso, tá? Aqui, ó, 2 treinos leves, na segunda-feira abrindo com treino moderado leve, depois na sexta-feira moderado leve. Mas depois as outras 3 sessões da semana não são todas intensas, mas colocando intensidade. Aqui é um treino onde a gente vai ter as séries de 400 metros, mas é muito mais fácil do que um treino onde em outro momento ele vai estar treinando mais ali à frente com 12, 15 séries de 400. É um treino extremamente mais intenso. O mesmo acontece aqui nessas rodagens. Nós temos aqui rodagem, temos treinos moderados, mas tem as séries de 5 minutos por intervalos de recuperação próximo ali de 2 minutos, onde ele consegue ter uma relativa boa recuperação, tá? Agora, se você está escutando algum barulhinho de chave, a Bruna está chegando em casa. Provavelmente, amor, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem. Aí, seguimos o vídeo e vamos lá. Quando a gente está agora indo pro... Deixa eu botar aqui na próxima quinzena. Aqui. Ó.
Não sei se você consegue visualizar. Já consegue visualizar. Na próxima quinzena aqui, eu já tenho um pouco mais de modificações. E aqui, por que começa uma modificação e eu vou indo para o julho, nessa segunda já semana de julho, depois na sequência essa semana que a gente chama uma semana mais próxima de polimento para ele fazer a prova. Aqui, eu tenho um treino de 8 quilômetros na segunda-feira. E aqui sempre na segunda-feira eu começo normalmente com uma rodagem mais moderada para leve, nesse caso do Igor. E por que eu gosto de começar com uma rodagem mais moderada para leve, neste caso aqui? Principalmente pensando numa recuperação dele da semana anterior, mas pensando já também em ativar ele para a semana, pensando em deixar ele em condições de começar uma semana não na pauleira, já na pancada do treinamento, mas é aquela coisa, vamos começar a semana de treinos. Aqui eu ativo ele, tanto o sistema nervoso dele, quanto a questão psicológica dele como um todo. Cara, vamos começar a semana, tá? Então, essa é uma das ideias que eu tenho quando eu inicio com um treino moderado, fácil, para grande parte dos alunos. Dificilmente eu começo com algum aluno já na semana na pancada. E aí, muitos alunos podem estar acompanhando, vão se identificar. E aí eu venho aqui, ó, como eu falei anteriormente, esse treino aqui, ó, a gente já tem 15 minutos de aquecimento, e aí o objetivo é, observa que lá eu trabalhava com 35 minutos, 30 minutos em Z3, aqui a gente está falando 15 minutos em Z2, só para aquecer mesmo, tá? Só para aquecer, não é o objetivo aqui, não é tanto dar alguma base aeróbica para ele, pelo contrário, só aquecer mesmo. E aí já subimos, 10 de 400. Agora aqui, diferente do outro momento, a gente já estava lá com um pouco mais de intensidade em ritmo, em tempo de treinamento em VO2 máximo. E isso é muito importante. Na sequência, eu tinha um treino aqui já 5 de 1 km em V5000, ou seja, onde o objetivo é em cima da estimativa que eu tinha dos 5 km dele, e depois mais 4 séries de 200 metros muito forte, para 3,8, 3,26. Por que eu gosto aqui, e principalmente você vai ver isso nessa semana que antecede a prova, e depois na semana seguinte, na semana da prova, eu coloquei isso. Principalmente no final de treino, para estimular ele a fazer um final forte. A ele fazer um final de prova forte. Por quê? Nós vamos falar depois numa prova de 5 km, quando eu penso em provas de 5 km e para corredores que têm como objetivo, como meta, bater seu RP no 5K e principalmente correr nessa faixa aqui de tempo, sub 20 minutos, ele tem que ter um início e um final de prova forte. Não tem, você não vai conseguir correr sub 20 minutos correndo fofo. Cara, correr fofo não é aqui, não é o momento. Cara, você vai correr leve, correr na boa, cara, correndo em outros tempos. Quer correr sub 20 minutos os seus 5 quilômetros, cara, é pancada. É fazendo força. E muita força no final. Então tem que estar com o corpo preparado para isso. Não vai ser despreparado que você vai conseguir fazer isso. Então, ao analisar aqui, você vai ver, nós temos 5 de 1.000 metros, para ritmo de 5.000, da estimativa que eu tinha do 5K dele, e depois mais 4 de 200 na pancada. Na pancada. Beleza? Depois 7 km moderado, depois mais um 14K moderado. E aqui sim, aqui eu tinha como objetivo também desenvolver mais essa base aeróbica dele aqui, para depois ele tolerar essas outras dinâmicas de treinamento aqui. Voltamos, ó, mesmo treino que ele fez lá na quinta-feira passada, ele repete na terça-feira da outra semana. Por que ele repete esse treino novamente? Aqui eu estou pensando em consolidar cada vez mais essa percepção dele de correr no ritmo DV 5000 dele, que ele ficou relativamente desadaptado a isso, porque a gente estava um pouco distante e ele não tinha essa... Cara, estamos falando aqui, 1 mês de treino. Ele tem pouco tempo de treino comigo. Então, a forma como ele treinava antes era diferente. Não seguia essa estrutura aqui. Então, eu tenho que familiarizar ele com essa estrutura. Eu tenho que colocar bagagem de treinamento para ele. Por isso, esse modelo aqui que eu pensei que seria o melhor e o mais adequado.
Beleza, fiz aqui esse modelo de treino, depois ele tinha 10 quilômetros livre aqui, tá? E esses 10 quilômetros livre, só para mostrar, tá? O livre não significa que vai ser uma pancada, tá? Significa que vai ser um treino onde o objetivo é mais ele trabalhar de forma moderada, fácil, trabalhando a sua percepção, tá? O que é um moderado? Cara, um moderado na percepção de esforço, uns 6, 7 de exaustão. E ele ficava administrando esse ritmo ali entre 4,25, 4,14, 4,20, pegou um pouco mais de subida, 4,30, fazendo um final de treino para 4,20. Cara, um treino moderado, livre, fácil, tranquilo no meio da semana. Vamos para o último treino antes da prova. Ele nunca tinha feito um modelo desse, tipo um leve fartlek aqui, véspera de prova. Sempre descansava na véspera de prova. Sugeri, como sugiro para muitos alunos, fazer esse tipo de ativação pré-prova, que é você ficar com uma certa tensão, mas uma tensão positiva para correr aquela prova, para bater aquela meta. O que é uma tensão positiva? É eu deixar meu corpo em estado de alerta para aquele desafio que eu vou ter ali na frente. Então, 4 km moderado e depois mais 5 vezes de corrida coordenada rápida. É uma corrida onde o objetivo não é dar uma pancada, que nem aqueles 200 metros do início da semana, mas é eu correr relativamente forte. E eu gosto, às vezes, de sugerir ele mais próximo do que é o ritmo de prova, onde ele tem como meta, tá? E aqui, nós podemos observar, ó, ele conseguiu correr para 3,22, 3,30, 3,19. Cara, uma corrida solta, relaxado, mas forte. Combinado? Vamos olhar o resultado dele aqui. Resultado final do... Opa, não é nesse aqui, é aqui. Que ali é a meta que ele tinha, né, e o treino que eu coloco. 5,200, 18 e 18. Cara, o 5K dele passou em na verdade, 18 minutos, né? Então a gente teve uma ótima qualidade, um ótimo resultado nos seus 5K. E observa aqui o equilíbrio entre um quilômetro e outro, tá? Até o relógio dele aqui marcou uma frequência cardíaca de 100 batimentos. Provavelmente ele deu um tempo grande entre o aquecimento e a largada, tá? Às vezes aqui eu gosto que eu esteja, aí eu vou para uma análise mais eu como corredor, eu estou com uma frequência cardíaca um pouco mais elevada aqui na hora dessa largada, tá? Na casa desses 130 para 120 batimentos ali. Porque quando você sai, não é aquela sensação tão de ofegante, cansado e acabado. Não, já está numa frequência respiratória e cardíaca um pouco mais elevada. Mas o que eu chamo a atenção aqui e que eu parabenizo o Igor é a questão do equilíbrio entre um quilômetro e outro, ó. 3,27, 3,33, 33, 32, 32, fazendo um final muito forte aqui. E aí, ó, 13,8, o final dele, o sprint dos 200 metros dele aqui. E observa que o que nós tínhamos, ó. Nessas séries dele aqui, na semana, ó, 4 de 200 por 200 para 3,8, 3,26. É isso. Você treina para ficar bom na prova. Ah, Felipe, mas o V5000 dele tá errado. Ele correu mais rápido na prova no 5K do que nos 1.000 metros dele para ver 5.000. Sim, como eu falei anteriormente, aqui eu estava estimando. A partir daqui agora eu tenho valores mais fidedignos do que é o V5000 dele atual. Por quê? Porque ele evoluiu no processo. O Igor, que correu lá aquela meia maratona dele, em cima do que eu tinha estimado, em cima dos treinos que eu analisei dele, se tornou um outro Igor ao longo do tempo. Por quê? Foram 1 mês e pouco, 5, 6, quase 6 semanas de treinamento, onde ele evoluiu e automaticamente bateu o seu RP no 5K. Então, entenda que ao longo do treinamento, ao longo de todo o processo, a gente vai evoluindo e progredindo em cada uma das etapas. Eu vou apresentar para você agora a estrutura do Eric, para você entender também que ele bateu também seu RP, mas seguindo uma estrutura diferente de treinamento. Por que uma estrutura diferente de treinamento? Porque o Eric aqui, ele não estava se preparando para correr o 5K. E sim, nós iniciamos no junho o ciclo dele de preparação para uma maratona. Ou seja, ele fez o 5K dele nessa mesma prova, bateu o seu RP, mas no meio do ciclo da maratona. Por que eu permiti isso? Com uma forma de avaliação desse 5K dele.
Tá? Eu queria avaliar, ver como também ele estava fisicamente progredindo no ciclo e que não me atrapalhasse. Por quê? Porque a gente ainda está, sim, num período de base. O Eric está num período de base do treinamento dele. Então, entendam esse período de base. Começa aqui. As sessões do treino de força também eu prescrevo pro Eric, tá? Já começamos aqui, ó. Matando, Eric. Matando o treino de força, Eric. Que é isso, meu velho? Brincadeiras à parte, ele tinha me avisado aqui dessas sessões sim, que ele perdeu o dito de força. Mas o que é a ideia? Você vai observar que nesse período de base, aqui nós temos muito mais rodagens em Z2. Por que rodagens em Z2 e volumes altos correndo em Z2? Observe, aqui 55 minutos rodando em Z2, aqui 18 quilômetros rodando em Z2. Por que tudo isso, gente? Aqui, ainda mais, nós trabalharmos ainda mais esse aspecto de base aeróbica que a gente vai conseguir desenvolver tanto lá em Z2 e Z3, mas quanto mais volume eu dou em ritmos leves, eu consigo ter um trabalho mais mitocondrial, mais a nível celular, para desenvolver essa capacidade aeróbica desse meu aluno, desse meu atleta. O que isso vai contribuir no médio e longo prazo? Vai me contribuir onde eu vou melhorar a capacidade dele de recuperar entre uma série e outra e principalmente pensando lá na maratona, eu ter uma boa base. E pensa bem, para uma maratona e para um 5K, a quantidade de base aeróbica que esse indivíduo precisa ter são diferentes. Esse cara que vai ficar 3 horas e 10 correndo uma maratona, estimo, 3 horas e 10, um pouquinho menos, um pouquinho mais, quem sabe. Mas o objetivo é eu ficar mais de 3 horas correndo. Enquanto num 5K eu não preciso de tanta base aeróbica aqui. Porque eu vou ficar, nesse caso, 18, 20 minutos correndo. Precisa, claro que precisa para eu melhorar, correr mais rápido o 5K, ele vai ter que desenvolver isso. Quem sabe eu vou botar em alguns outros momentos, outros ciclos de meia e tudo mais, para melhorar o 5K dele. Mas tudo isso é fundamental ser personalizado e analisado com a visão de um treinador experiente. Seguimos. Então tem muito treino aqui leve, diferente da estrutura do Igor, que você viu mais treinos intensos ali. Observe aquela estrutura, mais treinos intervalados, fartlek, V10.000, V5.000, VO2 máximo. Cara, aqui tem muito menos. Aqui tem muito menos, tá? Ó, nós temos na quinta-feira um treino de VO2 máximo. E aí observa que eu tenho aqui começa. Aqui eu tenho um treino de 4 de 3 minutos em VO2 máximo, por 1 minuto de intervalo. Depois mais 5 minutos para ele recuperar de forma ativa e depois mais 4 de 3 minutos por 1 minuto de intervalo. Aqui, nessa semana aqui, já tenho 1 hora em Z2, depois eu tenho mais 10 de 400 por 200 de trote. Aqui o objetivo é já trabalhar um pouco mais de velocidade. Por quê? Um V3000, para quem está trabalhando para uma maratona, é velocidade. Eu estou querendo trabalhar velocidade para um maratonista. É isso. Entenda a sessão de treino e o objetivo que eu tinha para aquela sessão para ele. Depois aqui, 1 hora e 40 em Z2. Então, desenvolver base aeróbica por 1 hora e 40, 19 quilômetros rodando em Z2. Depois, mesma coisa. Aqui temos, são 4 sessões de treinamento. E aqui uma característica, tá? Lá vocês viram anteriormente o Igor, um corredor de 5K e 10K, principalmente que é a meta dele, treinando 5 vezes na semana. Aqui o Eric, uma pessoa que quer melhorar, quer correr a sua maratona, treinando 4 vezes na semana. São rotinas, são pessoas diferentes, onde cada uma delas vai ter uma realidade de trabalho, de tempo, disponibilidade e também bagagem de treinamento para se treinar. Depois, aqui 3 treinos a semana, tiramos o final de semana de folga porque ele ia viajar com a família. Cara, é isso, personalização de treinamento é isso. Vamos para a última semana de junho. 8 km na terça-feira, aqui já começa a entrar um pouquinho mais de rodagem moderada, mas não precisa forçar. Aqui eu tenho já um trabalho de VO2 máximo também, mas observa uma coisa importante aqui. Se nessa sessão aqui ele fazia o intervalo 1 minuto em Z2, aqui o objetivo já do intervalo é ficar em Z3, ou seja, ele fazer um pouco mais forte aquele 1 minuto dele. E aqui são 5 vezes, depois 5 minutos leve, depois mais 5 vezes. Gente, isso aqui é um treino já bem mais intenso. É um treino com uma densidade mais forte, um treino mais denso, uma densidade mais elevada,
e um trabalho com uma carga elevada. Então, ele se torna um treino bem mais complexo. Depois, um 17K já rodando em Z3, aqui ele já começa entre 4,30 e 5 por quilômetro rodando. Depois, vamos lá para a próxima semana, já começamos a colocar trabalhos de VO2 máximo, entrando já em julho. Ó. Deixa eu passar aqui que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, acho. Ó, entramos no julho. Cadê? Aqui. Aqui está o treino dele. Dia 3, no julho, dia 3. 5 de 1 km em ritmo de VO2 máximo, 2 minutos de descanso, depois 2K em V10.000. Tá? Então já começa a colocar mais intensidade. Aqui um progressivo, tá? Com um final regressivo. Então 2 km em Z2, 10 km em Z3, 6 km em V10.000, 2 km em 5.000 e depois 2 km leve. Então já observa que aqui a gente já está começando a colocar mais qualidade, mais intensidade no treino. Tanto pensando nessa transição do final da fase de base da maratona para uma fase específica, como também eu já pensando nessa prova que ele tem ali na frente, esse 5K na semana ali do dia 20. Depois, aqui eu antecipei, tá? Eu puxei o treino de intensidade para o início da semana, tá? Tanto aqui quanto aqui. E por que eu tomei essa decisão nessas 2 semanas de fazer um treino com mais intensidade e qualidade abrindo a semana? Felipe, tá se contradizendo. Não, gente, entenda. Especificidade de treinamento e individualidade. Eu tenho aqui, essa semana, a primeira semana de mais volume de todo o ciclo dele. Se observar, ele tem aqui, ó, 1h45 e depois ele tem aqui mais 55 minutos de treinamento. Ou seja, ele tem bastante volume concentrado no sábado e no domingo. É o final de semana, é a semana dele de maior volume concentrado aqui. Se eu colocar um treino de intensidade aqui, iria ficar muito próximo desse volume. Então, eu ia deixar muito próximo uma sessão de intensidade com um final de semana de volume. Então, eu resolvi separá-los, deixar um pouco mais distantes. E aí, abrindo a semana aqui novamente, por que eu não coloquei aqui na quinta-feira esse treino de mais intensidade? Porque nós tínhamos uma prova pancada na semana ali. Nós tínhamos uma prova intensa no dia 20. Beleza? Não ficou tão distante dessa semana aqui esse treino de intensidade, mas é a gente jogando com as ferramentas que tem. E aqui uma coisa muito importante para mim é entender o quão descansado ele estava. Tá? Aqui para mim era muito importante entender o quão descansado. E sim, ele estava bem descansado, respondeu bem, a gente conseguiu fazer uma sessão de qualidade. Depois 1h15 de rodagem, por quê? Não fiz uma semana de polimento, não tinha como ideia reduzir drasticamente o volume e intensidade, porque o nosso foco é a maratona, é chegar com um treinamento de qualidade para a maratona. E aqui a gente tinha então a meta. Nós fizemos uma sessão de treino muito parecida com o que o Igor fez ali, 4 km, depois 5 séries de 200 metros por 200 metros. E aí a gente foi lá para correr, ó, ir bem e fazer abaixo de 20 minutos. Vamos ver então como foi o 5K aqui do Eric. 5K, 18,56. O que acontece, tá? Correu todos os quilômetros sub 4. Perfeito. O que acontece? Aqui nós temos uma diferença aí, uma característica de atleta para atleta. Onde o Eric ele faz um início de prova, e é uma característica dele que eu analisei desde o início que a gente começou a treinar, já mais intenso, então um início de prova muito forte, tá? E o final de prova também forte. Observa aqui, nós correndo para 3,36, essa reta final. Nenhum momento durante os trechos médios dele da prova, ou seja, o segundo, terceiro, quarto km, ele correu para essas faixas aqui. Então ele faz um início forte e um final não tão forte que nem o início, mas é igual comparado ao meio da prova dele, é um final forte sim. Detalhes, ó, coisas que eu gosto de observar, já sai numa frequência cardíaca mais elevada, então ele consegue às vezes sair numa intensidade forte sem sentir tanto esse início de prova. Mas ao mesmo tempo, cara, essa intensidade aqui, é uma coisa que eu estou tentando trabalhar com ele, é a gente deixá-la um pouco ainda mais controlada. Aqui o que eu consideraria como ideal, esse início de prova dele, muito próximo ao que ele fez nesse final aqui. Um 3,35, 3,32, eu acho que ficaria mais encaixado para ele. Mas isso tudo é teste e aplicação no dia a dia.
Mas de forma muito positiva, a gente conseguiu bater mais um RP, então no seu 5K, e num trajeto relativamente plano e desafiador aí, a gente conseguiu fazer essa marca pessoal tão importante para ele. Então, pessoal, o que é a ideia desse vídeo aqui e toda essa aula? Foi trazer para vocês a forma como eu penso, como eu estruturo e como que eu analiso cada uma das sessões e como que eu planejo esses treinamentos. Se você ainda não é inscrito no canal, eu recomendo você se inscrever, você se tornar um membro aqui do nosso canal e poder semanalmente estar olhando esse tipo de conteúdo, aprendendo com esses conteúdos. E se você quer o meu auxílio para também acompanhar você nas suas sessões de treino e fazer com que você bata o seu próximo RP e consiga atingir esse sub 20 minutos aí no 5K, na descrição você pode se tornar meu aluno e ser acompanhado por mim. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado através dessa aula, através desse vídeo aqui. E se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente cada vez mais trazer conteúdo de qualidade e que eu possa aprender também com os seus feedbacks. Um forte abraço, até mais e valeu!